Meus irmãos, muito boa noite. Eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós queremos ser solidários, meus irmãos, àquela região onde a chuva de ontem devastou uma região ali no sul do Espírito Santo, a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nós temos muitos amigos ali, irmãos nossos, e a população que sente. Então rogamos ao nosso Deus que dê condição às autoridades constituídas para socorrer as famílias indefesas e lutadas, que perderam tudo, não tem nem onde morar mais. Que a graça do Senhor Deus, este Deus que nós acabamos de cantar aqui, esta maravilhosa graça, seja, meus irmãos, com este povo que sofre, e que nos assista nesse momento. Meus irmãos, nós somos um povo que nós podemos não só orar, mas podemos ajudar. Se você tiver condição e conhecer alguém que você possa ajudar de perto, faça isso, porque esse é um tempo de ajuda mútua ao próximo. A nossa nação tem sofrido demais com chuvas, meus irmãos, e chuvas torrenciais. Que o Senhor se apiede de nós. Meus queridos irmãos, é um prazer mesmo cultuar o Senhor Deus, poder ter um lugar adequado para o povo se reunir, cantar louvores ao Senhor com liberdade e ouvir da pregação da palavra do nosso Deus. É uma alegria tê-los todos aqui nesta noite. Os queridos irmãos possivelmente estão nos acompanhando neste momento pela transmissão. Este é o momento em que nós continuaremos com a pregação da palavra do nosso Deus, da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos lá no primeiro século, à cidade de Éfeso. Então, por gentileza, Efésios capítulo 4, hoje eu quero ver com vocês apenas 6 versículos. Nós já entramos agora no capítulo 4, depois de uma série de exposição aí desde o capítulo 1, meus irmãos. A nossa oração é que o Espírito Santo, como foi a nossa querida irmã Amanda orou aqui, que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão da revelação escrita, seja a palavra de conforto para o nosso coração, de edificação, de exortação, para que cada vez mais possamos crescer, meus irmãos, na graça e no conhecimento diante do nosso Deus. Acompanhe a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, neste momento. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, o dia do Senhor, o domingo, de estarmos juntos aqui, Senhor, neste local, adorando o Teu santo nome. Quando acabei de ler uma porção da Tua palavra revelada, que iremos meditar aqui, ó Deus, dela para os nossos corações. Agradecemos ao Senhor porque aqui nós não estamos sozinhos, nós estamos unidos, Senhor, com outros queridos irmãos da nossa denominação e de outras denominações que neste mesmo momento, Senhor, estão reunidos, adorando o Teu santo nome, cantando louvores ao nome do Senhor e ouvindo da pregação da Tua bendita palavra.
Ó Deus, nós nos alegramos porque o teu amor nos alcançou. O sacrifício que o teu Filho realizou na cruz, derramando o seu precioso sangue, hoje, Senhor, nos dá esta liberdade de adentrar no trono da graça, para receber do Senhor a bênção que o Senhor tem para nós como povo do Senhor. Então rogamos-te, ó Deus, que fale aos nossos corações através da porção desta palavra que acabei de ler aqui. Teu Espírito Santo nos assista nas nossas fraquezas de compreender a revelação escrita, as coisas espirituais. Ó Deus, abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Assim eu oro por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão, possivelmente aqueles que nos acompanham pela transmissão. E eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é óbvio, que está aí no texto. Ô diácono, muito obrigado. Deus te abençoe. A unidade da vida dos cristãos, e é uma unidade de cristãos interdenominacional. Aqui o apóstolo Paulo não está defendendo a união de uma placa de uma denominação. Ele está falando da grande importância da união daqueles que estão unidos a Cristo. E meus irmãos, eu creio que este é um assunto muito importante nos dias de hoje. A união dos cristãos. Muitos têm nos criticado, dizendo o seguinte, que nós, os evangélicos, somos completamente divididos, porque olham para as variadas denominações que existem, e então a crítica se faz de que nós não estamos unidos, a ponto de perguntar: qual é a tua igreja? Pentecostal? Neopentecostal? A tua igreja é reformada? A tua igreja é renovada? A tua igreja é conservadora? Você é calvinista ou você é arminiano? Porque de fato, meus irmãos, são tantas, não são mesmo? Então a crítica é feita dizendo que nós não temos unidade e quebramos a unidade do Espírito, como aqui eu acabei de ler. Como pode uma igreja ousar em abrir um texto desse que eu acabei de aqui ler e falar sobre unidade, nesse tempo tão diversificado que estamos vivendo de placa de denominação? O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, meus irmãos, aqui, é que existe uma unidade promovida pelo Espírito Santo, e não uma unidade que é promovida por meio de uma organização hierárquica, encabeçada talvez por alguém de uma autoridade máxima, que esse alguém é até considerado infalível. Não é disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui na carta. A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, não é uma igreja de franquias. Não tem franquias na igreja do Senhor Jesus. Mas, com isso, eu também tenho que reconhecer que a crítica que às vezes é feita, meus irmãos, não seja totalmente falsa. Porque de fato, os evangélicos se dividem mesmo em questões onde nós não deveríamos nos dividir. Nós talvez deveríamos tolerar um pouco mais uns aos outros. Por exemplo, já vou dizer aqui, porque depois vai ser aí publicado no nosso canal, do nosso podcast. Já vai para o ar o 5º episódio do podcast. E este 5º episódio foi diferenciado. A equipe que nos coordena convidou um pastor não presbiteriano para nós então conversarmos um pouco sobre um assunto muito importante,
sobre crescimento de igreja no Brasil. E foi uma conversa muito saudável, meus irmãos, 2 horas de conversa no podcast. E o convidado foi o pastor Genison Ribeiro. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, ali no Monte Carmo, no shopping. E nós conversamos, sentamos numa cadeira como 2 irmãos que têm um entendimento teológico, doutrinário um pouco diferente. Há controvérsias em alguns pontos, mas sentamos e conversamos, sem nenhum problema, meus irmãos. E conversamos vários assuntos. E o assunto principal foi a questão do crescimento da igreja no Brasil. Então pense comigo, um pastor presbiteriano conversando com um pastor da Igreja Batista da Lagoinha. No Brasil, meus irmãos, a igreja que está mais crescendo é a Igreja Batista da Lagoinha. E aí olha para a igreja presbiteriana do Brasil, especialmente aqui em Betim, o crescimento é tão minguado. E parece que a Igreja Batista da Lagoinha comprou uma propriedade enorme, porque já não estava cabendo mais os seus membros. E nós conversamos sobre isso, meus irmãos, esse crescimento assustador. Eu não vou dar aqui um spoiler, porque você tem que assistir depois lá no nosso canal podcast. Você vai se encantar e vai aprender muita coisa. Falamos muitas coisas edificantes lá. Então, meus irmãos, com isso eu estou dizendo que nós sim podemos conviver com outros irmãos com as suas diferenças. Tem muitas coisas que pastores da Lagoinha pregam que eu não concordo, mas eu posso sentar com eles, como eu tenho certeza que eles olham para nós, pastores presbiterianos, que pregam algumas doutrinas que eles também não concordam, mas isso não pode nos dividir. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos, e acompanhar? Nós estamos unidos nos pontos mais essenciais da nossa fé. Por exemplo, cremos num mesmo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que veio a esse mundo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilato. Cremos no Espírito Santo, o Espírito santificador, o Espírito da promessa. Cremos no céu e no inferno, cremos no perdão de pecados. Então, meus irmãos, naquela crença fundamental da nossa fé, nós estamos unidos. Talvez nós estamos divididos nas questões secundárias, sobre governo de igreja, como que uma igreja deve governar os seus membros, na forma de batismo. Lá no podcast nós não entramos neste mérito, porque senão aí a conversa ia longe, mas às vezes essas questões nos dividem. É batizar por imersão, por aspersão, com pouca água, com muita água, como é que é isso? Às vezes essas questões nos dividem, e não deveriam nos dividir, meus irmãos. Sobre a questão da contemporaneidade dos dons, uns entendem de uma maneira e outros entendem de outra maneira, e às vezes por uma questão de entendimento secundário, isso nos divide, não deveria nos dividir. Por isso, o texto de hoje, meus irmãos, é muito importante para nós, especialmente a nossa igreja aqui em Betim, a Igreja Presbiteriana Central de Betim. A maioria das cartas do apóstolo Paulo mantém esse equilíbrio. Você que gosta de ler os escritos do apóstolo Paulo nas Escrituras, ele fala bastante de teologia, mas ele fala sobre também vida. O apóstolo Paulo ensina teologia pesada, doutrina pesada, mas ele também ensina a praticidade do ensino teológico pesado. E é o que ele faz aqui nesta carta. Nesta carta que eu já expus com vocês aqui há algum tempo, nós não sabemos até quando iremos, mas nesta carta o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, vocês devem ter percebido isso, ele tratou de doutrina, e doutrina boa. Ele falou da riqueza que nós temos em Cristo, a ponto dele mesmo chegar um momento de reconhecer que era tanta informação para a igreja que ele
se coloca de joelho diante do Pai e faz uma oração pela igreja. Foi o nosso último sermão. Agora, iremos ver quais são as nossas responsabilidades em Cristo. Porque, meus irmãos, é tão bom ouvir doutrina certa, aprender teologia, ser bem orientado. Isso faz parte para o povo de Deus. Agora, existe um outro caminho, meus irmãos. Depois de aprender sobre doutrina certa, teologia boa, o que é que eu vou fazer? Eu não posso só ouvir isto e ir para casa e isso nem mudar a minha vida, não fazer nenhuma diferença, não vai me influenciar, não vai haver nenhuma mudança na minha vida, nada aconteceu. Não é possível. Por isso o apóstolo Paulo orou ao Pai e de joelhos. Então agora nós vamos ver as nossas responsabilidades. E se você quiser gravar ou grifar a palavra-chave aqui deste capítulo, e já está aqui logo no início, a palavra é andar. Esse andar aqui significa com o estilo de vida do cristão. Aliás, meus irmãos, ser cristão é isso mesmo, é um estilo de vida, é o seu modo de andar, é como você anda, com quem você anda, e por aí vai. Vocês viram aí no versículo 1? Olha por gentileza, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, que texto! O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: já que nós éramos escravos da carne, do mundo e do diabo, e fomos libertados, ele tratou isso nos capítulos anteriores, já que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, capítulo 2, versículo 5, já que recebemos da parte de Deus a maravilhosa graça, pela graça sois salvos, capítulo 2, versículo 8, e já que nós andávamos divididos entre irmãos, judeus e gentios, e até com Cristo, e agora esta barreira foi derrubada, agora nós estamos unidos, somos um só. Aliás, o capítulo 2, versículo 14 de Efésios, já nos diz assim, olha aí na sua Bíblia, Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ou seja, agora não há mais inimizade, agora há união, porque isso é bom para o corpo de Cristo. Então agora, meus irmãos, nós precisamos andar de modo digno dessa vocação que nós fomos chamados. Então, vocês prestaram atenção que o apóstolo Paulo vê aqui na sua prisão não algo prejudicial para a vida da igreja, não algo que está sendo prejudicial para ele, ainda que está sendo, mas Paulo vê a sua prisão como uma oportunidade para abençoar a igreja, para orientar a igreja. Por isso é que ele diz aí no capítulo 4, versículo 1, eu rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Nós sabemos que ele está preso em Roma, mas ele está dizendo, mas eu não sou prisioneiro de Roma, eu estou preso no Senhor, e é por isso que eu estou rogando a vocês. Meus irmãos, andar com Deus é algo que nós devemos atentar para isso. Quem está acostumado a ler o livro de Provérbio, o livro da sabedoria, o sábio orienta vez ou outra o seu filho a andar no caminho que se deve andar. Mas tem um texto que eu tenho, um versículo que eu tenho para mim como cabeceira da minha cama. Sempre quando eu vou deitar eu lembro dele, sempre quando eu vou levantar eu lembro dele, mas quando eu vou levantar, quando eu acordo, eu sempre leio dele. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 27, o sábio diz assim, não declines, olha, preste atenção aqui, não declines nem para a direita
e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se pela manhã, quando você for fazer a sua devocional, se você lembrar desse versículo aqui, eu tenho certeza absoluta que o seu dia será abençoado, abençoador. Se você souber andar retamente, firmemente, olhando para o autor e consumador da sua fé, os seus pés serão retirados do mal. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado aonde os nossos pés nos levam. Para os pregadores são formosos os pés, mas nós devemos tirar os nossos pés do mal. Então, o primeiro versículo é como uma introdução para nós. Vamos lá para o versículo 2 e 3, voltando para Efésios 4. Aqui nós vamos ver a ordem ou a instrução que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Olha aí comigo o versículo 2. Depois dele dizer que nós devemos andar de modo digno da vocação que foste chamados, e ele então vai orientar dizendo o seguinte: com toda humildade. Esse é o estilo de vida do cristão. O que é humildade, meus irmãos? Humildade não significa andar maltrapilho pela rua. Humildade é você reconhecer que você não é de você mesmo, de você mesma, que você foi transformado, você tem uma nova vida, e que agora você andando nesse mundo, você tem um estilo novo de vida diante do teu próximo, do teu irmão. Humildade, meus irmãos, é dom de Deus. Ninguém consegue fingir ser humilde. De vez em quando tem alguém aí que quer falsear a sua humildade, mas ninguém, porque uma hora isso vai vir à tona quem ele é, e às vezes é fácil de você identificar quem não é humilde. Não é dizer que é humilde, é o estilo de vida. Uma vez o meu professor no seminário, o saudoso reverendo José João de Paula, nos dando uma aula de hermenêutica, e ele falando sobre humildade, e ele trouxe uma definição na sala de aula para nós, que eu achei fantástico aquela definição. Ele disse que humildade é você ter da parte de Deus a capacidade de abrir mão de direito seu, direito no campo horizontal, e até de privilégios em prol do outro, em prol do teu irmão, em favor dele. Não querer o mal para o teu irmão, é você abençoar o teu irmão. Aquilo que você deseja para você, você deseja para o teu irmão. Eis aí uma pessoa humilde. Quando ele fez essa definição, eu falei, puxa vida, eu tinha um outro entendimento de humildade. Mas de fato, meus irmãos, você ter que abrir mão de direito e privilégio seu é só para quem é humilde mesmo. Porque o arrogante é aquele que quer tudo para ele, que ele tem a proeminência, só ele tem razão, só ele está certo, ele não abre mão das convicções dele, ele não está aberto para conversar com ninguém, só na visão dele, para mais ninguém. Aqui, meus irmãos, Paulo diz, veja aí como vocês estão andando no chamado que Deus deu a vocês, com toda humildade. Não é alguma humildade, é toda humildade. E ele vai mais, toda humildade e mansidão. Talvez esses irmãos aqui, quando pegaram a carta, lembraram das palavras do Senhor Jesus, que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso porque foi domado, veio para realizar uma missão que não era a vontade dele, mas a vontade de quem o enviou, e ele então se submete a esta missão. Então aprender com ele, manso e humilde. Meus irmãos, aquele que anda com Deus tem que ser manso mesmo, porque de vez em quando nós estamos muito nervosos. Acabei de dizer aqui que nós sentamos com um querido irmão num podcast para conversar, e de vez em quando a gente vê aí nas redes sociais podcast que quase o pau quebra, entre irmãos, não consegue sentar e conversar de forma civilizada, não consegue ser contrariado, não aceita, não é humilde, e aí a mansidão nem aparece, porque a arrogância vem.
Que coisa que o apóstolo Paulo está falando. Vocês prestaram atenção que agora ele está entrando na parte prática? Ele saiu do campo teológico, doutrinário, e agora ele está pegando na nossa mão, está dizendo, é assim que vocês têm que andar. Mas ainda tem mais, versículo 2, com longanimidade. Meus irmãos, não sei se vocês sabem o que significa a palavra longanimidade. E isso daqui, meus irmãos, é com a igreja. Paulo está dando uma palavra para a igreja. Você tem que ser assim na igreja, porque de vez em quando o nosso ânimo é muito curto. Você conhece gente que tem pavio curto? Eu conheço alguns que não tem nem pavio e se diz crente. A longanimidade me leva a ter um ânimo, com humildade, com mansidão, com o meu irmão esticado. Eu sei que tem irmão que é problemático demais, eu sei disso. Tem irmão que dá vontade de você não conversar mais com ele, porque, Senhor, dá-me paciência. Mas, meus irmãos, aqui está o modo digno de andar, a vocação que você foi chamado, ânimo longo, esticado. Não sei quantos de vocês aqui já nadaram. Tem o meu neto Enzo, aprendeu a nadar, e uma coisa que o Enzo gostava muito era de mergulhar. Eu sempre falava para ele, Enzo do céu, você vai beber água debaixo da piscina aí. E ele aprendeu com o professor de natação dele, prender a respiração e ir o mais longe que ele pode, sem respirar, debaixo da... E é bom porque quando ele, de repente, por uma catástrofe, cair em algum lugar que estiver sozinho, ele já tem esse estilo. Então ele aprende a respirar e vai mais longe que ele pode debaixo d'água. Quem já tomou banho de piscina, foi no mar, algum lago, sabe como que é isso. Exatamente o que está escrito aqui. A longanimidade é quando você mergulha na água e vai por debaixo dela, segurando a respiração até o máximo que você pode. Aí chega uma hora que não tem jeito, aí você levanta. Longanimidade na igreja. Meus irmãos, como nós estamos precisando viver isso daqui nos dias de hoje na igreja. Pessoas que não têm paciência com mais nada. E para fechar o versículo 2, ele diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que é que Paulo fala isso? Porque ele sabe que o que ele falou, se não for por amor, não vai, meus irmãos, porque o amor tudo suporta. Paulo ele já disse isso daqui numa outra carta, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Só o amor consegue viver dessa maneira que ele está dizendo aqui. E o que é que ele está dizendo? Se vocês que são cristãos, que aceitaram, que dizem que já nasceram de novo, que são nova criatura, Cristo em vocês, então agora vocês vivam dessa maneira, porque essa é a vida de Cristo. Então aqui já vou tirar uma lição para nós. Você que está aqui e você que está me ouvindo, faça um teste para ver se de fato Cristo habita em você. Como é que é a sua vida? Você é uma pessoa humilde? Você é manso? Você tem ânimo esticado? E você suporta em amor? Porque tem que ser por amor. Porque sem amor ninguém suporta nada. Por isso que casamento acaba, meus irmãos, porque não há suporte. A pessoa desiste. Ela diz, não dá. Acabou o ânimo. O ânimo esticou demais e rebentou. O suporte aqui é você botar o ombro mesmo e suportar. Meus irmãos, isso aqui não é coisa desse mundo, não. Isso aqui é coisa de Deus, somente de Deus. E então agora no versículo 3, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos orientar desta importância da unidade. É isso que traz união no meio do povo de Deus. Você agir com o teu próximo, com humildade, com o teu irmão, em mansidão, com longanimidade, suportando ele em amor. Isso vai trazer unidade para a vida da igreja. E é mesmo. Porque às vezes a briga na igreja, a racha na igreja, eu falo na igreja local, exatamente por falta disso daqui. Mas olha comigo o versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: esforçando-vos diligentemente por
preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, esforçando-vos diligente por preservar. Me parece que o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que a igreja não tem capacidade de criar unidade. A unidade já existe, ele está pressupondo que a igreja já vive essa unidade. O que ele vai fazer, a orientação dele é: vocês agora preservem esta unidade, porque nenhum de nós temos capacidade de criar unidade. Devemos preservar essa unidade, meus irmãos. É o fato de que Deus já nos uniu num corpo que é a igreja. Vou repetir, esta unidade é o fato de que Deus já nos uniu num corpo, que é a igreja. Às vezes nós estamos unidos muito bem na nossa denominação, mas, meus irmãos, o corpo de Cristo vai muito além, infinitamente além da placa da nossa denominação. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos valorizar a nossa denominação, senão eu estaria sendo um leviano aqui. Eu amo demais a igreja presbiteriana, não pretendo sair dela enquanto o Senhor Deus me chamar ou Ele retornar, porque eu creio que a igreja presbiteriana é uma igreja séria, que você pode aprender teologia boa, você é bem alimentado. Mas, meus irmãos, eu sei que a igreja presbiteriana não salva ninguém. Eu não prego placa de igreja. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então vocês preservem a unidade, esforçando diligentemente. Meus irmãos, a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Por isso nós iniciamos aqui orando, que nós estamos aqui unidos a outros queridos irmãos nossos de outras denominações que estão adorando o mesmo Deus nosso e que são nossos irmãos. E quem fez tudo isso, meus irmãos? Foi Deus. Essa unidade não pode ser destruída. É aqui que está a nossa alegria, de saber que se não sou eu que promovo esta união, é Deus. Eu também não posso quebrar essa união. O máximo que eu posso fazer é sair da placa da denominação, mas a união não é quebrável, porque ela é unida por Deus. Por Deus. Uma vez o Senhor Jesus orou por esta união, quando nenhum de nós aqui pensávamos em existir. João capítulo 17, versículos 20 a 23. Preste atenção nesta oração, meus irmãos, oração do Senhor Jesus. Está dito assim: não rogo somente por estes, os discípulos dele, os apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, os efésios, os colossenses, os tessalonicenses, os betinenses, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração dele, da importância da unidade, é para que o mundo veja, meus irmãos, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha a oração do Senhor Jesus, orando por nós que aqui estamos, meus irmãos, que um dia seríamos alcançados pela pregação da palavra dele e iríamos aceitar e iríamos então fazer parte desta grande igreja, para que o mundo veja. Então é um testemunho diante do mundo que a igreja tem que dar. Por isso Paulo começou dizendo: meus irmãos, eu rogo a vocês para que vocês vejam aí um modo digno de como vocês andam, porque o mundo está vendo.
Então a unidade já existe, não foi criada por nós. Agora nós devemos preservar na prática essa unidade diante do mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando você vai falar mal de um irmão na internet. Você está dando mau testemunho para o mundo. Por isso é que Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta, se não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer para os irmãos que estavam discutindo, brigando na igreja por causa de dinheiro, e um estava levando o outro irmão no tribunal da justiça lá no mundo. Paulo falou assim: vocês estão envergonhando o nome de Deus diante dessas autoridades que nem temem a Deus. Vocês vão chegar lá, dois crentes brigando. Lá a autoridade, o juiz que não é nem crente vai dizer: mas vocês não são crente? Vocês não cantam lá que vocês são uma grande família, que vocês estão unidos? Quão bom e agradável os irmãos viverem unidos, e agora estão brigando na justiça? Que testemunho feio. E aí Paulo joga pesado, ele diz assim: por que não sofreis o dano? Por que não sofreis a injustiça? Então olha comigo aí o fundamento desta unidade, meus irmãos, para concluirmos a segunda parte do texto. Esta unidade que deve existir no nosso meio. Versículo 4, 5 e 6. O versículo, aqui nós temos os motivos para vivermos em unidade. A unidade cristã, meus irmãos, baseia-se na doutrina da Trindade. A palavra Trindade não está aqui na Bíblia, mas o conceito está. Olha comigo o versículo 4. O versículo 4 diz assim: há somente um corpo e um Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Você olha para o versículo 5, ele vai dizer assim: há um só Senhor. O Senhor aqui é o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E no versículo 6 ele diz: e também há um só Deus e Pai de todos. A primeira pessoa da Trindade. Ele começou de baixo para cima. De cima para baixo é o Deus Espírito, Deus Filho e o Deus Pai. Ele não está preocupado aqui com uma ordem, mas ele já fez isso no capítulo 1, apresentando a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é que ele faz isso, meus irmãos? Olha o versículo 4, por gentileza. Ele diz assim: há somente um corpo, e o corpo aqui é o corpo da igreja. Ele está falando da igreja. E um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Ainda bem, meus irmãos, a palavra esperança aqui, vocês viram que ele falou de amor, agora ele está falando de esperança. O que está por detrás aqui é um povo que tem fé. Esperança, meus irmãos, é algo que nós devemos aguardar. É óbvio, a esperança, aquilo que ainda não aconteceu. A igreja está unida aguardando alguma coisa consumada, meus irmãos. E se ela estiver dividida, uma casa dividida não subsiste. Eu não sei como é que vai ser no céu, com esse povo que não gosta de conversar com outro crente porque não é da mesma denominação. Eu não sei como é que vai ser no céu. Das duas, uma: ou irão poucos para o céu, só uma parcela de uma denominação e os outros não irão, ou então não irão ninguém, ou irão todo mundo. Paulo está dizendo, aqui já começa esse bom relacionamento com os irmãos. Um só corpo, a igreja é una, é a igreja de Cristo. Versículo 5: há um só Senhor, uma só fé, viu a palavra fé aí? E um só batismo. Muitos vão pegar aqui a palavra batismo e dizer que, tá vendo? Aqui está dizendo que tem uma forma de batismo, não está aqui no texto, mas ele está apresentando aqui um só batismo. Se ele acabou de falar do Espírito Santo e do Senhor Jesus, então a nossa interpretação desse batismo aqui é o batismo com o Espírito Santo. Ninguém fica sendo batizado várias vezes no Espírito, é um só batismo. E o que você precisa depois é ser cheio do Espírito Santo, que não tem nada de
batismo com o Espírito Santo é a forma como você anda aqui neste mundo, andando, louvando, servindo ao Senhor Deus, falando, e aí você com isso vai cada vez mais se enchendo do Espírito Santo. Mas, se você quiser entender aqui de forma de batismo, mas não é isso que nos divide? Qual é a forma bíblica correta de ser batizados? Tem um grupo que vai dizer, é por imersão. E tem um outro grupo que vai dizer, e nós estamos nesse grupo, é por aspersão. E aí pronto. Você senta para conversar, não há acordo. Meus irmãos, isso é secundário. Isso não tem a ver com a nossa salvação. Por que é que eu não posso conversar amigavelmente com um irmão meu que não crê da maneira que eu creio sobre forma de batismo? Ele é meu irmão. Mas às vezes nós nos dividimos. Por isso que Paulo está dizendo, vede o modo digno que vocês andam. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo já havia dito assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por isso eu interpreto aqui o que Paulo está dizendo, que é o batismo com o Espírito Santo, é o que te faz crer em Jesus, é o Espírito de Cristo, porque se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é dele. Você não pode dizer nem que é cristão. E como eu sei que eu tenho o Espírito de Cristo em mim? Qual é o teu modo digno de andar, da vocação que você foi chamado? Você é humilde? Você é manso? Você é longânimo? E você suporta o teu irmão em amor? Está aí uma evidência daquele que foi batizado com o Espírito Santo. Prestaram atenção, meus irmãos? Mas qual é o entendimento hoje de batizado com o Espírito Santo? Não, para mim, pastor, batizado com o Espírito Santo é quando no culto um vento passa na minha nuca e eu arrepio. E aí então, algo sobrenatural acontece. Meus irmãos, é o entendimento do meu irmão. Ele crê desse jeito. Eu penso que ele está equivocado, mas isso não vai fazer com que eu não converse com ele. Da mesma maneira que ele vai dizer, não, esse entendimento que você está explicando aí, eu não concordo. É um direito dele. Ele pode estar errado e eu também posso estar errado, mas isso não vai fazer com que nós não sentemos e conversemos. Agora, daqui a pouco eu vou explicar o que é heresia, e aí então, com esses não dá para sentar. Não dá. Se for convidado um herege para poder a gente sentar num podcast, eu vou ter algumas resistências. Até aceito o desafio, mas eu sei que não vai ser produtivo, porque ele não vai abrir mão daquela heresia que ele defende, e eu não vou abrir mão dos princípios que eu creio pelas Escrituras. Então, que benefício vai haver num podcast desse? Vai ser feio. Vai ganhar quem tem mais argumentos. E esse não é o objetivo de um podcast. Um podcast é você trazer informação, instruções, para o povo aprender. Prestar atenção aqui, meus irmãos, quais são os fundamentos da unidade, os motivos de vivermos unidos. E aí, por último, o versículo 6 de Efésios 4, o apóstolo Paulo diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É Pai nosso, foi o que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, Ele é o meu Pai e Ele é o teu Pai. Ele é Pai de outros também. E eu não posso, meus irmãos, me valer de uma paternidade, de achar que eu tenho um privilégio com esse Deus, de maneira que um outro irmão que não pensa da maneira que eu penso não tenha. Porque Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá de Efésios, que haviam judeus e gentios. Eu fico imaginando a cena aqui, meus irmãos.
Paulo falando dessa maneira, falando assim para o judeu: judeu, você tem que sentar com o gentio para comer, você tem que visitar o teu irmão lá, você tem, gentio, que visitar o seu irmão judeu. Aí eu penso que vai haver um almoço na igreja, está lá, judeu e gentio, e aí é aquele almoço compartilhado, que cada um traz um prato, e aí o judeu traz só aquela dieta que ele está acostumado, aí entra o gentio, traz um panelão, quando abre uma feijoada, pezinho de porco, orelha de porco, aí o judeu já olha para aquilo ali com a cara fechada, emburrado, levanta e vai embora. Você conhece crente assim hoje? Que não concorda e fecha a cara e levanta e vai embora. Ué, cadê a longanimidade? Cadê o suportar o irmão com amor? Fala assim: ô irmão, você trouxe essa feijoada aí, mas você sabe, eu ainda preciso, eu não vou comer não, tá bom? Eu te agradeço, está cheiroso, mas eu não vou nessa não. Pensa, hoje não é assim, meus irmãos. Eu sei que está gravando, mas eu vou falar aqui. Pensa, você vai na casa do irmão, o irmão faz lá para você. Deixa eu ver se eu falo, se eu não falo. Ele frita um chouriço e põe na mesa. Isso é sangue. E você fica escandalizado com aquilo ali. Eu sei que Paulo disse que se, dependendo da carne que você for comer, se for escandalizar o teu irmão, então nem coma mais. Então se alguém se escandaliza aí com essa questão do chouriço, então nunca mais eu como chouriço na sua frente. Porque senão vai escandalizar o fraco na fé. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Às vezes por coisas menores nós nos dividimos. E aí ele está dizendo que nós temos um só Deus e Pai de todos. E eu quero concluir aqui, óbvio, meus irmãos, para tentar mostrar para vocês o que eu vou falar. Eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos quando fez uma exposição desse texto. A diferença de erro teológico, doutrinário e heresia. Há uma diferença muito grande, meus irmãos. Nós podemos sentar e conversar com irmãos que têm um entendimento equivocado teologicamente sobre forma de batismo, se pode batizar criança ou não, se o batismo é por imersão ou não, se os dons espirituais. Meus irmãos, às vezes há equívocos. Nós dissemos que a forma correta de batismo é por aspersão. Esse é o nosso entendimento. Mas o nosso irmão pentecostal vai dizer: não, tem que molhar todo o corpo. É a convicção dele. E se ele estiver certo, meus irmãos? E se eu estiver errado? Será que ele não vai poder sentar comigo e conversar só porque eu tenho um entendimento equivocado de forma de batismo? E se ele estiver errado e eu estiver certo, eu não posso sentar com ele e conversar com ele? Esses pontos, meus irmãos, dá para a gente ter irmandade. Agora, se eu tiver alguém que diz para mim, e aqui é o campo da heresia, que não crer na divindade de Jesus, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, é uma força, é uma energia, que não crer na Trindade, então não dá para eu sentar com esse irmão, porque ele está ferindo um princípio elementar da nossa fé. Gente que não crê na ressurreição física do Senhor Jesus, crê apenas que o que ressuscitou foi a mensagem dos apóstolos. Pasmem vocês, tem crentes que creem que a ressurreição foi simbólica na mensagem dos apóstolos. Bom, um crente dá para a gente sentar e conversar com ele, porque ele está ferindo princípios elementares. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos, a diferença de alguém que está equivocado, que está errado, e alguém que é um herege? O herege não dá para a gente sentar com ele. Não há piedade para herege. Todos os hereges, meus irmãos, serão condenados. Todos, sem exceção. Se não se arrependerem, se não se converterem, se não vierem a compreender a revelação escrita da forma progressiva, apresentando Jesus como o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu sei que falar desse assunto é bem complicado, porque nós vivemos a realidade disso tudo que eu falei aqui. Eu sei que existe denominação que, se você sair, pessoa que frequentava lá, se ela sair,
os irmãos daquela denominação nem falam mais com a pessoa. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos? Nessa igreja aqui mesmo, nós já recebemos várias pessoas de outra denominação e pessoas que já frequentaram conosco aqui e que estão em outra denominação, mas são nossos irmãos, nenhum deles são hereges. Pode estar equivocado com alguma coisa, pode ser que eles estão certos e nós errados, ou pode ser que nós estamos certos e eles errados, mas são nossos irmãos. Então faz uma análise como anda a sua vida, porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, não é a nossa denominação. Nós não estamos aqui defendendo a placa da nossa igreja, nós aqui estamos expondo a vida da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que está espalhado para todos os lugares. Agora é claro que você precisa, quando for congregar em algum lugar, ter uma identidade, seja ela reformada ou pentecostal, você precisa de ter essa identidade. Tem irmãos que você olha e você fala assim, esse irmão é assembleano, é a identidade dele. Tem um outro irmão que você olha e fala assim, esse daí é calvinista, é a identidade dele, é um irmão. Porque não adianta, nós que temos a nossa identidade presbiteriana, você tem uma cara de assembleano, não dá, meus irmãos. Mas é um irmão, e não adianta você querer ser um assembleano com cara de calvinista, vai dar problema. Mas somos irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso não deveria nos dividir, mas eu lamento dizer que muitas vezes a crítica procede. Que Deus se apiede de nós, meus irmãos, que tenhamos um coração aberto, amoroso, para saber respeitar o entendimento equivocado do meu irmão, até que o Espírito ilumine a mente dele, que ele cresça na graça e no conhecimento, que ele receba as informações que você recebe. Que essa palavra fique para o nosso coração, para que a nossa igreja possa ser uma igreja unida, meus irmãos. Eu sei que você que está aqui pode estar falando assim, não pastor, graças a Deus aqui nessa igreja nós somos unidos, nós somos uma família. Até ontem nós tivemos aqui um culto, o primeiro culto da família, foi uma bênção, a igreja estava cheia, as famílias juntas, unidas, orando, chorando, que bênção que foi. Mas meus irmãos, nós precisamos manter, preservar essa união, porque senão ela pode se dissipar. Com muita facilidade o inimigo pode entrar e causar uma desordem no nosso meio. Então vigie, meus irmãos, ore pela unidade da nossa igreja, e não somente da nossa igreja, mas que possamos orar pela unidade da igreja de Cristo aqui na cidade de Betim. Eu sei que você pode criticar quantas denominações por aí, cada um com o seu jeito, são nossos irmãos, tenha paciência. Se você tiver um pouquinho mais de informação, mais conhecimento, ensine o outro, se der. Não tenta convencer com o teu argumento, mas expõe aquilo que a Bíblia diz e deixa que o Espírito Santo convence. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar antes de nós louvarmos o nosso Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos aqui te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós julgamos, nós menosprezamos irmãos nossos que não têm a mesma informação que nós temos, não teve acesso, Senhor, a ensinos que nós tivemos, e às vezes há no nosso coração uma soberba, Senhor, uma arrogância de achar que somos melhores do que outros. E o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. O Senhor é aquele que chama para o corpo da igreja pessoas com alto conhecimento, gente de alta posição, mas o Senhor chama para este mesmo corpo pessoas analfabetas, que não teve acesso, Senhor, a uma formação acadêmica, nem mesmo talvez, Senhor, uma formação fundamental, mas que são amados do Senhor. Dar que possamos ter esta compreensão, ó Deus, para que não venhamos a fazer acepção de pessoas no nosso meio, de achar, Senhor, que somos privilegiados. Não, Senhor,
Dá-nos espírito de humildade, de mansidão, de longanimidade para suportar os nossos irmãos em amor. Tira de nós, Senhor, toda soberba mesmo, não deixe que ela nos domine, porque o nosso coração é tendencioso a isso, Senhor. Ajuda-nos, especialmente aqui, esta igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim. Que sejamos, Senhor, esta referência no mundo, de andar de modo digno da vocação que o Senhor nos chamou. Que sejamos sal e luz no mundo, Senhor, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a retirar os nossos pés do mal, a não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Toma-nos com a tua mão e guia-nos no teu caminho. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.